Pronto. Bom, boa noite então, pessoal. Esse primeiro módulo do curso de princípios e também, ao mesmo tempo, aprofundamento, né? A ideia é poder trazer desde o básico mesmo, né, para entender um pouco do Bitcoin. São 3 aulas de 1h30, mais ou menos, né? Já é um bom começo, né? Principalmente para quem está começando ou quem vai aprofundar. Eu sei que tem bastante gente que já tem algum conhecimento, que já, inclusive já utiliza, mas sempre tem algo para aprender. Para conhecer o Bitcoin também a gente precisa entender um pouco, né, da história do dinheiro, então a gente vai trazer um pouco dessa conotação para entender aonde que está a dor, perdão, aonde que está a dor que o Bitcoin vem, né, que esse protocolo, essa pílula de transformação social, é assim que eu penso, e vocês vão entender um pouco também, ela vem transformando, né, trazendo esse movimento. O meu nome é Pedro, sou Pedro Fadida, eu moro aqui em Santo Antônio do Pinhal, sou um dos fundadores do Bitcoin Mantiqueira, junto com a equipe aqui, o Jeff daqui a pouco vai se apresentar, o Marcelo, o Johnny também, que não está hoje. Bitcoin Mantiqueira é uma economia circular, começou há 1 ano e meio, e hoje tem mais de 100 lugares aceitando Bitcoin aqui na nossa cidade, na região, e ao mesmo tempo é um instituto de projeto social, onde a gente leva a educação financeira, desenvolvimento pessoal para jovens aqui da cidade, e também para jovens de outras cidades e países, né? Curso que a gente fez, tinha gente de vários lugares. Então, isso é um pouquinho, né, de mim. Sou empreendedor, tenho uma pousada e sou um entusiasta do Bitcoin, né? Então, vou estar com vocês aqui. Quero passar a palavra para o Jeff se apresentar um pouquinho também. É um prazer estar falando com todos vocês. Também sou, né? Acho que essa é a definição mais clássica do pessoal que trabalha e dedica boa parte do seu tempo de vida ao Bitcoin, né? É entusiasta. Sou da classe de 2019/2020 e aí venho, né, desenvolvendo alguns trabalhos que são voltados a difundir e levar Bitcoin para as outras pessoas. Hoje eu sou autor do livro Guia Proibido do Bitcoin e coautor do livro Bitcoin para Todos. E tive o prazer, né, de criar, né, escrever, né, e editar a primeira revista em língua portuguesa sobre Bitcoin somente do Brasil, né? Dedicada 100% ao Bitcoin no Brasil. Esse é um pouquinho do que é o Jeff aí. Marcelão, dá um oi, se apresenta aí também, irmão. Marcelão é do time e está com nós aí. Boa noite, pessoal, sejam todos bem-vindos. Quero primeiramente dar os meus parabéns para vocês pela iniciativa, por, né, iniciar esses estudos. Eu acredito que o Bitcoin, quando a gente compreende o que é o Bitcoin, a gente tem uma mudança muito grande na mentalidade, a gente começa a querer estudar economia, começa a conhecer pessoas e realmente Bitcoin transforma. Entrei nesse mercado em 2022, né? Depois conto com maiores detalhes como foi, né? Eu comprei um Bitcoin que não era Bitcoin, e aí a gente foi aprendendo o que é o Bitcoin, né? E nesse curso vocês vão ter ferramentas e informações como trabalhar com o Bitcoin. Então, todos sejam bem-vindos, e é isso aí. Muito bom, muito bom, muito bom. Galera, não vou passar a palavra para todo mundo, senão a gente vai ficar mais num bate-papo de se conhecer, e aos poucos a gente vai chamando uma interação com cada um para participarem, para interagirem, mas sintam-se à vontade de sempre que tiver uma dúvida perguntar, tiver algum complemento também, levanta a mãozinha ou dá uma chacoalhada que a gente vai ver, tá? Que a ideia dessa troca, mesmo que online ao vivo, é isso, né? Poder interagir, poder se conectar. Tá, então, eu vou começar compartilhando aqui a minha tela, para a gente dar início aqui aos temas que a gente vai compartilhar. Bom, então, o curso ele vai ter 3 encontros, né? Esse primeiro encontro é o princípio, né? O começo da história do Bitcoin, depois a gente vai para um aprofundamento, e depois a gente vai ter um terceiro encontro para ter muito mais troca de pôr a mão na massa, né? Ativar carteira, trocar, fazer envios de Bitcoin, entender como que a autocustódia pode ser feita legal. Às vezes, se você não escutou ainda essa palavra, no decorrer do curso você vai escutar. Então, é isso, tá? Para começar, igual eu estava dizendo anteriormente, né? Para começar a falar
de Bitcoin, a gente precisa entender um pouquinho, né, da história do dinheiro. Por mais que esse é um estudo que vai além de uma partilha de 15 minutos, de 20 minutos, mas entender que a sociedade, né, lá atrás, a troca entre os seres humanos sempre foi necessária e, antigamente, o primórdio, né, só um adendo, aos poucos a gente vai indo junto com a apostila, tem algumas coisas que não tem na apostila, tá, mas podem ir mais ou menos com a apostila ali que a gente vai acompanhar. Para haver uma troca entre duas pessoas, né, o que a gente chamava de escambo, essa acho que é a primeira forma, né, Jeff, de trocar, de entregar algo e receber alguma outra coisa. O que você acha disso, Jeff? Então, essa daí, né, é a definição, né, clássica, quer dizer, a definição é o seu processo natural, à medida que nós, né, racionais, né, os seres racionais, a gente foi desenvolvendo ferramentas, à medida que nós fomos especializando, a gente se esbarra com a primeira definição de economia, que é a busca de um estado de menor conforto para um de maior conforto. E à medida que a gente precisa, literalmente, adquirir e acessar outras coisas, nós praticávamos isso, essas trocas diretas. Então, eu fazia atividade A, eu tenho acesso a determinada coisa, troco diretamente com o Pedro ou com a Rada com o que ela faz. À medida que nós nos especializamos, essas trocas começam a ser mais difíceis, pelo nível de especialização, na busca de um melhor conforto, de uma melhor qualidade de vida. Boa. E havia um problema, né, Jeff? Havia um ponto que, às vezes, criava um obstáculo, né? Que era a dupla coincidência de desejo, né? Explica um pouquinho disso, Jeff. Eu gosto de cutucar ele porque ele é bom demais. Galera, aproveita o Jeff. Eu vou fazer o meu melhor, mas esse maninho aí... Obrigado, Pedro. Então, o que acontece quando alguém que se especializa em cultivar frutas, como é que ele vai fazer troca por uma casa? Isso começa a ter problemas nessa troca. Eu não vou querer essa quantidade absurda de, exemplo, tomates, que seja. Como é que eu vou trocar tomate por uma casa? Como é que eu vou trocar tomate por uma viagem? Então, isso começa a levar ao problema de você não encontrarem as trocas, né, as trocas diretas. E aí começa, né, e a gente chama esse problema de a dupla coincidência dos desejos. Porque a gente, realmente, as duas partes tinham que querer algo em comum. Só que à medida que a gente se especializa, como falei antes, isso começa a ficar inviável. E nós começamos uma busca por algo que pudesse representar o valor das coisas. Essa é a busca nossa natural pelo que nós viemos a chamar de dinheiro. Nesse ponto, a gente poderia até dizer que dinheiro é uma tecnologia. Entendeu? Então a gente começa a ir buscar algo que ele possa cumprir dois papéis muito interessantes, que é preservar valor e se deslocar com a gente para onde a gente quiser. Então ele precisa preservar valor no tempo e se deslocar com a gente geograficamente. Eu acho que, falando nisso, Jeff, também, falando das propriedades do dinheiro, eu quero até pegar alguém aqui da turma, deixa eu ver uma pessoa aqui. Vamos abrir aqui rapidinho. O que você vai perguntar? Estou curioso. O Breno está ouvindo? Eu não sei se está conseguindo falar, mas está podendo falar, Breno? Eu queria saber, Breno, o que é o dinheiro para você? O que significa o dinheiro? O Jeff falou de duas propriedades do dinheiro, mas na sua crença, no seu entendimento, dinheiro é o quê? Enquanto o Breno se prepara, o Fernando está aí, está na tela. Ele respondeu lá. Fernando, o que é dinheiro, Fernando? Para ti. Boa noite. Boa. Tudo bem? Dinheiro é fruto do trabalho, uma recompensa, uma forma de pagamento, uma forma de representar uma reserva de valor.
e por aí vai. Boa, boa. Fernandão, grato. A gente percebe que o Fernando traz na fala dele duas propriedades que o dinheiro tem, né? Que é essa questão de armazenar o tempo, né? O que é o tempo? O tempo é o resultado do nosso trabalho, né? Segundo esse pensamento, então a gente pode, uma propriedade, armazenar a nossa energia, né? Que vira uma reserva. O número 2, que ele falou, é a troca, né? A troca para a gente poder fazer o movimento. E tem um outro, que é a terceira propriedade do dinheiro, que ele é a régua, né? Ele tem a função de medir, né? De medir aquela quantidade de coisas, ou medir, enfim. Então, começando a olhar essas três propriedades, a gente começa também a dar uma olhada lá atrás. Ô, Breno, depois eu te chamo de novo, irmão. A gente vai tentar estar interagindo com todo mundo, essa é a ideia, tá, pessoal? A gente começa a olhar, então, lá atrás, na história mesmo, né? Essa aqui é uma pequena demonstração visual da evolução do dinheiro. É legal entender, né? Esse segundo objeto físico, inclusive, alguém já ouviu falar das as pedras de Iapé, as pedras Rai? Uhum. Boa. Então, uma das histórias, porque a gente pode achar várias histórias para falar qual foi o dinheiro primordial, né? Primeiro a gente fala do que é a funcionalidade do dinheiro, que é essas três coisas que eu falei agora. Depois a gente vai entender as propriedades em si, né? Então, lá nesse início, né, de história de primeiras moedas, ou primeira forma de troca, numa ilha na Oceania, não lembro a data exatamente, mas esse povo que vivia, né, um povo nativo, eles escolheram uma forma de moeda ou de manifestação do trabalho, do dinheiro deles, como uma pedra. Era uma pedra grandona, acho que tem uma foto aqui, com um buraquinho no meio. Essa pedra, ela era, número 1, muito difícil de poder você buscar, e isso tornava ela escassa, exigia muito trabalho, muito esforço para poder ter esse material, essa pedra em si. E essa pedra era grande, ela colocada na frente das casas ou da comunidade, aonde ali ela simbolizava, ela não precisava nem mexer a pedra para falar, eu comprei tal coisa, era uma forma de transmissão de quem era o dono da pedra, apenas no mandato ali, na palavra. Em 1850, mais ou menos, chegou um irlandês, um navegador irlandês, que ele chegou naquela ilha e ele viu que tinha muito coco, né? Era uma ilha muito abundante em coco. E ele falou, eu quero explorar essa ilha. Ele trouxe o dinheiro dele, que o pessoal de lá não aceitou, aqui a gente só aceita pedras Iapé. E aí, o que aconteceu? Esse cara, esse navegador voltou, se preparou com tecnologia e voltou de volta veio novamente para a ilha, explorando com muito mais força aquele dinheiro que era escasso, que era difícil de ter. A princípio, o pessoal não aceitou, porque eles queriam somente as pedras da forma tradicional de se extrair. Aos poucos, alguns foram aceitando e depois de alguns anos, eu não sei exatamente, mas parou de ser a pedra parou de ser a moeda de troca, né? Então ela perde escassez, ela tem uma forma onde agora é muito fácil, foi explorada, tem tecnologia, e esse é das propriedades que um bom dinheiro precisa ter. Escassez é um dos pontos, né, Jeff? Além de escassez, o que mais você fala da propriedade, Jeff, do dinheiro? Ficando dentro do que é esse tópico aqui para a gente evoluindo com calma, mas é exatamente isso. Um dinheiro ele tem que ser difícil de produzir, ele não pode ser facilmente reproduzido, porque ele vai impactar diretamente na questão da escassez. O que esse navegador fez, ele, com a tecnologia que ele tinha, era ter acesso a mais pedras que aquela sociedade não tinha, ele transportava com facilidade e ele inflacionava aquela oferta, aquela quantidade de pedras circulantes ali, tirando o valor de cada uma. E aí, obviamente, toda vez que o dinheiro entra nesse processo de ter uma oferta muito abundante, o valor dele tende a zero. E foi por isso que elas foram deixadas de serem usadas.
E o mesmo acontece com as conchas, né, nos povos ameríndios, aqui nas Américas, Norte América principalmente, onde eram utilizadas as conchas como uma moeda de troca, e depois estrangeiros, pessoas de fora, começam a ter barcos maiores, começam a conseguir explorar mais concha, e por essa quantidade agora não mais limitada, a concha perde valor e acaba deixando, né, de ter aquele significado de troca. Então a gente consegue perceber que existe uma mesma sensação do que nós vivemos hoje, uma mesma resposta e uma mesma ação, né, para poder fazer com que desvalorize o que a gente chama hoje, entre aspas, de moeda fiat, né? Eu acho interessante essa parte das contas e dos panos da África. Conta aí, Jeff. Então, cada sociedade, ó, volta no gráfico anterior, por gentileza, só para o pessoal ver, porque a gente vai passar pontos bem importantes. Só voltar um. Então, a gente percebe, olhando para esse gráfico, tem coisas aqui que passam um pouquinho despercebidas. Na África, eram usados conchas, em algum momento era usado panos, tiras de panos. Porque para aquela sociedade, esses bens eles eram difíceis de produzir. E aí, a Companhia Ocidental das Índias, tendo já, né, acesso à tecelagem na Europa, conseguia reproduzir panos de uma forma muito eficiente, diferente daquela comunidade. E olha só que curioso e, inclusive, trágico. Eles conseguiam produzir esse bem, que representava o dinheiro deles, na qual eles compravam escravos para produzirem mais panos. E assim, isso nesse ciclo louco e perverso de alguma maneira. E aí a gente começa a perceber um grande problema da natureza humana, que é o seguinte: nós sempre vamos tentar buscar inflar ou manipular o dinheiro, ter acesso a mais dinheiro. Então, foquem nisso. E aqui eu quero só passar aqui, que é super curioso. Lembra que eu falei que a gente sempre está na busca de um melhor dinheiro? Então, a gente já viu vários exemplos ali citados por mim e pelo Pedro. E como eles passam em várias áreas de conhecimento humano. Então, eles passam, né, ali com sementes, na área de biologias, com as pedras e os metais na área de física e química, e hoje um dinheiro totalmente dentro da área de humanas. E por que não a gente ainda não pensou como sociedade, como civilização, um dinheiro que venha da matemática? Então isso aí fica para a gente ver em breve. Já deu toque, já deu spoiler, né? Vamos lá, que a gente vai chegar lá. É interessante entender que no decorrer, né, da caminhada, como muitos de nós ali, um pouco que a gente vai compreendendo e estudando, os metais começaram a ser o próximo passo, né, do uso do dinheiro. O começo com o bronze, com a prata, as moedas, né, a forma como elas começaram a ser cunhadas. Uma coisa que aconteceu, né, e é um dos pontos que a gente vê outra vez a humanidade, né, a ambição da humanidade no movimento, quando a gente começa a utilizar a prata, por exemplo, quando as moedas começaram a ser cunhadas, em vez de ser cunhadas com aquela quantidade X de prata, eles começaram, eu não lembro exatamente quem, mas começaram a manipular para dizer, opa, não, aqui tem tanta prata, mas não é verdade. Aquela prata era muito menos do que tinha. Isso tem um pouco a ver com a inflação, né, Jeff? Como é que é isso daí, cara? Eu fico curioso com essa parte. Isso é exatamente o ponto que a gente disse, que é o desejo de manipular. Então, em vários momentos da história, começou o seguinte: você começou a cunhar moedas e ela tem um valor de face. E o valor de face dela representa o que está ali em ouro, em prata ou no que seja. E aí o que acontece? Você começa a misturar aquilo com outros insumos. Então não tem exatamente aquela quantidade de ouro ou prata, diluindo aquilo. Uma outra coisa que aconteceu, inclusive que depois surgem as ranhuras das moedas, é para você saber se elas estavam sendo desgastadas ou não. Isso facilitava esse tipo de verificação, entendeu? Para que ninguém diminuísse. Se não me engano, acho que é o denário romano.
Se você pegar o denário romano ali dentro de um espaço de 200 a 400 anos, as primeiras moedas, as mais velhas, ela tem um tamanho, e as mais novas, mais próximas da gente, ela é muito menor, que é fruto dessa diluição. Exatamente, foi denário mesmo, você citou bem. Bom, no caminhar, né, acho que também a questão da gente entender quando começam a surgir, então, os papéis moedas, né, o papel que estava, né, o dinheiro, o início do dinheiro, ele tem uma ligação com um lastro, né? Hoje o nosso dinheiro não tem nenhuma conexão, nenhum lastro no ouro que existia antes. Para ter aquela quantidade de papel moeda ou de dinheiro, precisava-se ter aquela quantidade de ouro, ele estava conectado, ele estava lastreado. E isso fazia, de alguma forma, de ter um certo limite, né, de ter um certo controle. Mas em 70, quando que foi? 71, acho, no Bretton Woods, quando, lá nos Estados Unidos, eles decidem que não precisa mais ter nenhum lastro, agora a gente pode imprimir o que a gente quiser, e a moeda fiat, né? Fiat, que é essa palavra latim que é um significado que me chama a atenção, que é faça agora, pode ser feito. Os caras fazem e imprimem o quanto que querem, né? Então, é uma introdução para entender um pouquinho o andamento, para ver o quanto que esse dinheiro nosso de hoje é um dinheiro fraco. E por que ele é fraco? Número 1 é esse ponto, ele é ilimitado. Ele pode ser impresso de acordo com a vontade do Banco Central do país, de acordo com a vontade da, entre aspas, necessidade da economia, né? Outro ponto que é muito importante, a gente começa a ver, então, pontos que o Bitcoin vai trazer uma solução, né? Então, a dor o nosso dinheiro é ilimitado. Por que isso é uma dor? Porque uma coisa ilimitada, e isso é oferta e demanda, ela vai perder valor com o decorrer do tempo, sim ou não? Se tem muito daquilo, se tem 200 mil pousadas de massagem aqui perto, eu vou ter que começar a baixar o preço para poder receber mais gente. Então, olhar isso é uma primeira forma de olhar a desvalorização do quê? Do nosso bem mais precioso. E agora eu pergunto para o Miguel. Miguel, qual que é o nosso bem mais precioso? Qual que é o seu bem mais precioso? Cara, a vida. A vida, tá, a vida eu vou fazer Excelente. Não deixa de ser, tá certo. Excelente. A vida em si, eu vou dar uma cutucada, a vida em si, ela é tudo. E dentro da vida tem um bem, tem um valor, tem algo que ele é muito precioso. O que seria? Bom, responderam ali no chat, ali, ó. Perdeu, Miguel. A gente brinca, mas é o nosso tempo, né? Porque a gente pode falar saúde, e de alguma forma, o que o nosso sistema fiduciário, financeiro faz é roubar o nosso tempo. Por quê? Porque essas moedas, esses papéis que estão sendo impressos, e número 2, controlados pelos governos e grandes instituições, eles desvalorizam. Então, se eu trabalhei hoje, e eu acho que é um papo que todo mundo já pensou, ganhei R$1.000, se eu guardar esses R$1.000 daqui a 3 anos, não é mais R$1.000, mesmo que põe lá para um CDB, o que for, ele vai perder valor, por quê? Porque eles imprimem mais, a dívida, que é um outro fator, né, que a gente não vai nem entrar tanto, mas colabora para ter, né, um pensamento do sistema atual é assim, vamos colocar mais dinheiro, igual na pandemia, né, a gente até tem aqui, eu vou mostrar um gráfico que mostra, de 2020 a 25, quase 40%, 50% do papel e do dinheiro eletrônico que está no banco foi emitido agora. E não sei se vocês perceberam, mas como que a inflação aqui é uma loucura. Semana passada eu paguei no café 30, agora é 35. E a coisa, né, eu acho que é para todo mundo, né, não é só para nós aqui na nossa cidade. Então a gente percebe essas duas coisas. Ele é ilimitado, ele é controlado, nada de transparência, porque a gente nunca sabe aonde que realmente está indo esse dinheiro, e está centralizado na mão de poucos, né? Está centralizado numa ordem que é um tipo de sistema que já não serve para nós. Começar a entender o Bitcoin, eu até estava falando com o Daniel, que é meu compadre, aliás, está aqui, não estou conseguindo enxergar, mas está aqui na sala,
que ele leu seu livro, viu, Jeff? Ele leu seu livro legal. e foi um dos start também para ele dar mais um passo. Eu já estava cativando ele, mas ele sozinho com o livro também. Por que eu falo do seu livro? Porque é uma filosofia da gente lutar sem arma, da gente manifestar: eu quero ser livre, eu quero ser parte de um sistema onde eu posso pagar o Jeff e não tem ninguém mordendo nada, porque é entre eu e ele. São 2 pontos, 2 pessoas. Então, Bitcoin, ele é uma de permissão. Perdão? Sem a necessidade de pedir permissão. Sem a necessidade de pedir permissão. E melhor, não é ilegal, não está fora do que... A gente está fazendo uma coisa que a gente mostra por um lado, e depois a gente vai falar isso também, de como ter esse anonimato, né? Fala aí, Jeff. Eu queria trazer para esse ponto do que o Pedro está falando, que se vocês forem recapitular, e com tudo que foi falado, a imagem lá da história do dinheiro, o principal ponto que a gente tem que coisa é que sempre são bens, o dinheiro sempre foi representado por um bem, e como isso sempre foi uma busca natural da sociedade. Em 1971, isso muda, na qual não é mais permitido para que nós, a sociedade, indivíduos, espontaneamente possamos eleger o melhor bem que represente nosso dinheiro, para que a gente se organize e façamos as nossas trocas. E qual é o grande quebra de paradigma para poderes centralizados e governos? Porque se tem um bem atrelado àquilo, ele tem que ter responsabilidade, porque todo bem, por mais que você tenha acesso, ele tem o seu limite natural de produção, o que a natureza nos oferece, o que implicaria a governos uma certa responsabilidade. Uma vez que ele tira o bem, o dinheiro está completamente abstrato para ser manipulado como bem entenderem. Boa, boa, boa. Galera, se alguém não entender as viagens do Jeff aí, levanta a mão, pergunta, porque eu falo viagem, mas assim, é um pensamento que vai aprofundando naquele tema, né? E acho que a gente está buscando isso, né? Também estar aberto para vocês poderem se manifestar, né? Então, essa não transparência, e a gente começa a olhar um pouquinho, são 2 pontos que a gente até adicionou e nem está na apostila. Como que é esse nosso dinheiro de plástico? O dinheiro de plástico hoje não é a moeda de plástico, não, é o cartão mesmo, né? Então, fala aí, Jeff. Então, aqui são maneiras hoje como o dinheiro ele começa a virar algo literalmente abstrato. E ele também é usado como uma forma de dependência. Então é o seguinte, ao longo da história da humanidade, tem 2 conceitos muito grandes, tem 2 conceitos que implicam no que a gente chama de escravidão e servidão. Uma é a submissão, quando alguém chega através de violência, vai lá e faz a força sobre o outro indivíduo. E a outra maneira de alguém se tornar escravo é via dívida. E qual é a questão? O dinheiro de plástico, ele dá a gente acesso, ou ele expande aquela oferta, acesso a bens com trabalho futuro. E isso implica em muita coisa. E a gente vai entender que tudo que se trata de dinheiro aqui se trata sobre essa ideia de se confiscar tempo e o futuro. E aí o dinheiro de plástico também entra uns outros trade-offs que a gente vai falar, ele entra outros pontos negativos que a gente vai falar, que é a figura de um ente, né, centralizado para estar organizando isso e o que a gente perde ao utilizar esses veículos. Tem algo muito interessante dentro de estudos de educação financeira, e vários autores ou professores, eles falam o seguinte: se você não tem condição de ter uma organização para viver o que você pode viver, e você quer viver sempre o prazer imediato, viver sempre aquela questão de, opa, eu preciso ter, eu vou parcelar, acaba que melhor você ter uma tesoura, cortar o seu cartão de crédito e não ter um cartão de crédito.
Porque ao mesmo tempo que aqui o cartão de crédito, e principalmente pelo ponto dele ter uma terceirização e uma forma de dominar, né, de controlar, de tomar uma parte ali do nosso tempo, ao mesmo tempo ele pode ser bem usado. Esse é meu pensamento, tá, Jeff? Ele pode ser bem usado se você tiver uma organização financeira e um entendimento dos seus limites. Porque o banco quer te dar limite sem limite, né? Porque mais é que você fique devendo. Então, acho que mostra para nós aqui, o cartão, ele mostra o quê? Ele mostra dependência, essa troca que o intermediário quer, até tem aqui mostrando um pouquinho, né? A gente vai ver que no Bitcoin, esse intermediário, ele vai desaparecer. Ele vai desaparecer por quê? Porque o principal objetivo do Bitcoin, e se eu estou errado você me fala, Jeff, mas é que uma pessoa, um ponto, possa levar a outra pessoa sem ter um intermediário, criando uma liberdade, né? Quando a gente fala em liberdade para os nossos filhos, para quem tem filho, a primeira palavra que complementa, é antagônica, mas ela complementa, é o quê? Responsabilidade. Então, no Bitcoin, se a gente faz uma transação e não foi certinho do jeito, não dá para ligar para o gerente 0800, não existe. Não sei se vocês já ouviram falar, alguém aqui já ouviu falar, ou as pessoas que perderam senhas e perderam milhões em Bitcoin? Levanta a mão aí para saber se vocês estão sabendo esse tipo de fofoca. Pois é. O Ralph está aí? E aí, Ralph? Beleza? O Ralph entrou. Seja bem-vindo, Ralph. Boa noite. A galera, por que perde essa quantidade de Bitcoin? Porque não teve ou não conseguiu guardar a senha ou a instrução de como usar, a instrução de como fazer um backup, enfim. Mas tem, sim, é o Roderico dos Spencer. Tem um famoso Roderico aí na comunidade. Só não sei se é ele. Eu não estava... Não. Boa. Bom, um outro ponto, e eu vou pedir para você compartilhar. Quem sabe aqui o que é reserva fracionária do banco? Quem acha que o banco está com todo o nosso dinheiro lá? Alguém já ouviu falar disso? Miguel, o que você entende de reserva fracionária? Fala aí para nós. Eu acho que quando se a gente deposita 100 mil reais no banco, ele tem a obrigação de manter uma percentagem disso guardada no banco, tipo assim, 10%. Depósito compulsório, né? Isso. Então, aí foi isso, que aquele foi descendo por aí, e a gente nem sabe se está. Então, quer dizer, se todo mundo fosse pegar o dinheiro do banco ao mesmo tempo, que já aconteceu na Argentina, em 2001, não tem isso. Não existe esse dinheiro. Boa. Tá indo no caminho certo, é isso aí. Uma pergunta, Mônica, você acha que o dinheiro que está no banco é seu ou é do banco? O pessoal tem que ficar esperto que nós vamos cutucar todo mundo. Oi. É meu, né? Mas como tá lá, eu depositei lá. É seu, mas está lá. Mas não é seu. É meu, mas não é igual na corretora, né? Bom, isso também, muito bem. Corretora a gente vai falar depois. Na minha visão, não é nosso, não, tá, Mônica? Na minha visão, não. São números que a gente sim tem uma correspondência. Hoje tem alguma segurança se o banco, né, desaparece, igual esse caso que a gente viu agora do Banco Master, mas não é propriamente nosso, né? E a reserva fracionária é mais ou menos isso mesmo, Miguel. A gente vai lá, tem até aqui, eu vou colocar um quadrinho aqui. Nós depositamos 100 reais, e aí 10 conto fica lá, só é 10%. O Marcelo vai lá e ele pede empréstimo de 90, o banco empresta 90, e sempre vai ficando 10%. Não está todo o valor lá, e foi o que o Miguel falou. Que desespero deve ser você ir no banco com o seu dinheiro, o seu tempo, você apertar o botão e não tá mais lá porque todo mundo quis tirar ao mesmo tempo. Então é mais uma falha, né, Jeff, do sistema, mostrando como isso sim é uma pirâmide, porque alguém já ouviu falar Bitcoin é pirâmide, e não é, isso aqui é pirâmide, né, Jeff?
Exatamente, exatamente. E, Mônica, o ponto ali, né? O que nós hoje, tecnicamente, temos a relação com o banco é um título de dívida que ele tem que honrar quando você solicita. Mas o dinheiro deixa de ser seu, tecnicamente, tá? Então, assim, esse é um principal detalhe. E aí, como a própria planilha ali mostra muito bem, é isso. Então, e com isso, também se expande muito a oferta de dinheiro. O crédito expande a oferta de dinheiro, a reserva fracionária expande a oferta de dinheiro, não só o Banco Central imprimindo mais, mesmo que seja digitalmente. E a gente vai... Aí, o convite nosso é que vocês têm que ir correlacionando, ligando todos esses pontos, para você ver como o nosso dinheiro ele é manipulado, como que tiram propriedade da gente de várias maneiras. E alguém quer perguntar alguma coisa desses temas que a gente falou? Quer complementar algo? Fiquem à vontade, só para saber, ou podemos seguir. Pode falar, Mônica. Estamos em dupla aqui. Sim. Boa tarde, boa noite, né? Eu sou o Milton, sou marido da Mônica. Boa noite. Eu estava querendo fazer uma colocação muito importante, vocês estão falando, estou assistindo aqui atentamente, sou investidor de Bitcoin desde 2009. Muito bom. Desde o início, eu tive um problema na Índia e disso aí fiz um investimento razoável. Você falou 2009? 9. A minha carteira é uma das carteiras mais antigas que tem aqui no Brasil. Oh, que legal. Eu fui dos primeiros investidores da Beast Invest, foi antes da Foxbit. Então, que era do Fábio Pripas e do André Kutman. Maravilha. Então, por favor, fale, dinossauro. Então, deixa eu colocar uma coisa para vocês. Hoje eu mexo com parte financeira, mas uma coisa só para salientar para vocês. Essa reserva, muito bem esclarecida para vocês, são 2 tipos de moeda que nós temos, o M1 e o M0. O M0 é o dinheiro de reserva. Eu sou mandatário do Fundo Persa. O Fundo Persa é uma aplicação que foi feita na Fundação Evergreen, há 85 anos atrás, que é a base da economia mundial, é o pilar da Fundação Econômica do Mundo. Esse Fundo Persa, ele gerou 73% do M0, que é a reserva dos bancos centrais. E a BIS, o Banco Internacional de Settlement, é o que distribuiu isso para 73% dos bancos centrais do mundo. O Bitcoin, da forma que você está colocando, e eu quero dar uma interação muito legal, que eu estou vivendo isso hoje, a gente tem hoje uma necessidade de rodar smart contract com TRN de banco para poder gerar lastro em compra através de um bridge, pode ser pela Stripe, pode ser por outras empresas, e esse movimento que vocês estão vendo, que está acontecendo de queda do Bitcoin, que muito erroneamente está sendo interpretado como os grandes whales que estão sendo vendidos, na verdade existe uma economia paralela que não está nesses 300 trilhões que é a economia mundial, e ela é muito maior, e ela está migrando, porque o sistema saiu do SWIFT para o ISO 20022, e esse dinheiro que a gente coordena está vindo à tona a comprar, e o que aconteceu? Nós bloqueamos esse dinheiro em muitas aplicações que existem no Deutsche Bank, UBS e tudo, para que a gente pudesse fazer isso. Você perdeu a rédea, porque são aplicações de programa que chama PPP, que é o Placement Private Program. E isso tem uma rentabilidade muito grande. Os bancos sobreviviam disso. E aí, quando nós bloqueamos isso, agora estão vendendo a reserva que eles tinham em cripto para poder normatizar o que eles eram como banco, e está sendo investigado muito seriamente isso, quem fez, principalmente o Deutsche Bank, vocês vão ver o Deutsche Bank quebrar. E uma das experiências que vocês viram agora, há pouco tempo, do Polygon, ter ficado 10 dias em primeira moeda no mundo, foi uma operação de TRN em smart contract que eu fiz. Então, de fundos persas que nós fizemos. E aí nós tomamos flag. Por quê? Porque o lastro era muito maior do que tinha disponível de moeda. E foi um movimento gigantesco. Então, vocês viram a moeda Polygon chegar a 50%. Uma outra moeda, nada a ver, Ethereum e tal, mas ela é uma outra moeda. Eu gosto dessa ideia da escassez, gosto. Mas conheço também o começo do Bitcoin, quando ele começou a ter flash. E bastante flash tem no mercado. E a gente tem que tomar muito cuidado. A aquisição, eu acho mais importante, ou adquirir de carteiras realmente conhecidas, ou ter uma forma
de você verificar hoje o Bitcoin se ele é flash ou verdadeiro, antes de adquirir. Boa. Quer A falar gente aí? pode voltar nesse ponto. Eu tenho dados sobre essa questão do flag que você coloca aí. Uhum. Ah, legal, obrigado. Qual que é o seu nome de novo? Eu não peguei. Milton. Milton, Milton, gratidão pela partilha. Enriquecedor, né? Entender de pessoas que estão assim bem imersas no mercado e no decorrer também do movimento, né? Fica à vontade aí para complementar. A ideia é essa, né? A gente poder ter essa troca. Então, entendendo esse movimento, né, desse sistema financeiro que ele quer pôr dinheiro para alavancar o crescimento, para facilitar para o crescimento de capital, mas, ao mesmo tempo, isso daí é uma vulnerabilidade do nosso sistema, porque é o que a gente viu, como que vai ter tanto se nem tem, né? E outra coisa, as próprias dívidas dos países, né? Como isso também é uma coisa que, como que isso pode ser solucionado se ele imprime para pagar a dívida, gera juros e agora está devendo mais, só aumenta essa dívida. Então, entender um pouco do sistema é dentro de um limite de conhecimento. A ideia é a gente dar uma introdução, né? Aqui mostra aquilo que eu falei, quanto papel foi impresso, ou quanto dinheiro foi impresso de 20 a 25, né? E como que foi perdendo, né, o poder de compra o nosso dinheiro. Quer falar aí, Jeff? Não, é isso aí. Tipo assim, quando a gente vê o preço das coisas aumentando lá na gôndola, assim, inflação não é aumento de preço, isso é consequência da inflação de dinheiro. Então, assim, muito bom, muito bom. Quando você vê o aumento de preço, é só impressão. Esse é um belo trocadilho. Eu estou aqui na cidade de Santo Antônio do Piau tem 5 anos agora, e há 1 ano e meio que eu saí, eu moro no sítio, sou muito da montanha, mas comecei com o projeto Bitcoin aqui e comecei a conhecer muitos empresários, pessoas daqui, comerciantes, e, cara, é difícil eu contar igual eu, que não tem mais de um trabalho, ou seja, todo mundo tem mais de um serviço, tem mais de uma empresa, tem mais. Por quê? Porque a gente precisa gerar um volume de dinheiro, não é porque a gente está com muita grana, não, é porque o custo de vida para manter o mesmo padrão que a gente deseja, escola para os filhos, uma viagem normal, nada excedente, nada assim fora da curva. A gente precisa usar mais e mais o nosso tempo. E a gente percebe o quê? Outra vez, como que o sistema vem roubando o nosso tempo. Agora, se eu recebo em Bitcoin e eu posso começar a guardar, a ter um movimento, lá na frente ele me recompensa. Ele me recompensa pelo tempo. Por quê? Por causa que ele é deflacionário e a gente, né, vai chegar nisso. Aqui, como que a gente enche o carrinho com R$200? Não enche um carrinho mais. Com 300 conto, difícil. Hoje, você vai ao supermercado de uma família, é R$700, R$800, não tem jeito. Então, claro, depende do estilo de vida de cada um, né? Mas tudo tem essa relação, né, com oferta e demanda, né? Oferta e demanda. Leandro, o que você entende, Leandro, sobre oferta e demanda? O que faz sentido para você em relação a esse quesito na nossa sociedade hoje? Vamos ver se tem Leandro. Tem, vamos outro aqui, então. Parte pro próximo. A gente tenta dar uma cutucadinha. Priscila está na área? Você consegue entender qual é o seu ponto de vista em relação à oferta e demanda? Daniel, tá me ouvindo, Daniel? Salva eu aqui, que é o terceiro. Eu tô na escuta aqui. Irmão, o que Daniel tá você entende como oferta e demanda e como isso causa impacto na produção, na criação de dinheiro? Bom, oferta e demanda é tratado na economia como um conceito básico, né? Assim como escassez e outros aspectos, né? Premissa. E hoje, né, eu entendo que oferta e demanda é um paradigma muito volátil, porque cria-se demanda artificial e isso vai ao sabor do vento. E isso aí conversa muito com isso que está sendo tratado a respeito, né, da impressão de moeda, né?
São coisas que, para mim, estão muito interconectadas, né? Essa volatilidade. Então, em síntese, Daniel, isso. boa. No livro do Jeff, quantos bitcoins vão existir? Vamos ver se você leu mesmo. Pô, aí você quer me esculachar aqui, cara. Não anotei. Quem sabe aqui, porque tem gente começando, quem sabe, quem já está há muito tempo não fala, mas qual que é o limite de criação, né, de bitcoins? Assim, quantos bitcoins podem existir até 2140? Essa aí eu não guardei, tá? Perdi um. 20 milhões. Boa. Quem quiser pode levantar a mãozinha aí embaixo no chat. Aí Ralph, o Ralph Ó, o sabe. Ralph aí, o Você já Ralph. fez curso, sem vergonha. 21 milhões. Ah, Boa. Então, nós só vamos ter 21 milhões de moedas, né? Então, a oferta é limitada, sim ou não, galera? Então, ela expõe uma dureza ou um prestígio naquele valor. Ó, só vai ter isso daqui. Isso já faz com que o próprio símbolo, o próprio protocolo, o próprio moeda que a gente vai estar utilizando, no caso do Bitcoin, se destaque ou mostre, né, e saindo da premissa de Bitcoins falsos ou verdadeiros, nós vamos entrar disso mais profundamente na próxima aula, mas se a gente tem um universo que é ilimitado de impressão de dinheiro e a gente tem uma moeda que ela é mais direcionada para ter um ponto onde ela vai chegar, gera mais confiança ou desconfiança? O que você acha, Ralf? Fala aí, quer falar? Fala, meu bem. A gente deu uma cortada aqui. Qual que era a pergunta? Não, já foi. Tô brincando. Você olha o Bitcoin, uma moeda que é limitada, 21 milhões, e o nosso sistema ilimitado, imprima o que quer, imprime o quanto quiser. O que te gera mais confiança? Se você não soubesse de nada. Então, o que gera mais confiança seria a questão de ter uma limitação, né? Que como é limitado, não tem inflação. Boa. E é por isso, galera, que a gente só vai falar de Bitcoin aqui. Respeitamos outras moedas e dar exemplos de outras pessoas, está tudo certo. Né? Mas para nós, o entendimento não é só o que está ali nas funcionalidades do Bitcoin, nas propriedades do Bitcoin, mas sim nos valores que ele vai transmitir. Porque se ele transmite que ele é limitado, ele transmite que, opa, confiança, ele só vai chegar até aqui. Opa, se ele transmite que ele é transparente, não gera mais confiança, então é isso, né? Algumas moedas, elas são limitadas também, entre aspas, mas estão muito no poder de um só chefe, né? Ou uma só empresa, ou enfim, o que você acha? Entidade, DAO, insiders, o que seja. Boa. Entendeu? É isso que o Bitcoin corrige. Desse ponto que o Pedrão está falando, volta aquilo. Existe uma coisa, isso aqui é o convite à humildade a todos. O Bitcoin coloca a gente numa posição de humildade muito interessante. Porque ele resolve uma coisa sobre a natureza humana, que é a capacidade da gente manipular o dinheiro. Ele não permite que a gente manipule o dinheiro, porque está todo mundo verificando todo mundo. Basicamente isso. Porque se houver a possibilidade de manipular, o ser humano vai manipular o dinheiro. Ponto. A história prova isso. Tranquilo, Leandro. Tá tudo certo, cara. Então, entender oferta e demanda ajuda a entender por que coisas custam o que custam e tomar decisões mais inteligentes, seja na hora de comprar um jogo novo ou de entender o noticiário de economia. O que acontece quando todos querem ou rejeitam a mesma coisa? Então, é isso que está, um movimento nosso. Quando a gente fala, alguém já ouviu falar dessa palavra de hiperbitcoinização? Porque muita gente que não estuda o Bitcoin e pensa que é somente uma reserva de valor, que nunca abriu o white paper, que é o que a gente vai mostrar para vocês, que é o manual, por que foi criado por essa entidade, esse ser chamado Satoshi Nakamoto, essas pessoas pensam, é só uma reserva de valor. Só que esqueceu que o princípio dele é para ser uma troca. E aonde que está a troca, a compra e a venda? Não é uma economia? Por isso que a gente fala economia circular, né? Porque a gente quer estimular os comerciantes a receberem, também guardar um pouquinho, mas usar.
quanto mais pessoas usarem algo, aqui, todos querem algo, você que é só investidor, até teve uma senhora aqui da comunidade que ela falou, eu não vou citar o lugar dela, mas ela falou, e aí, Pedro, vocês estão fazendo bastante movimento para o pessoal ir lá no meu estabelecimento usar Bitcoin? E ela já tem Bitcoin há muito tempo. Falei, estamos fazendo o que dá para fazer, do tempo que dá. Aí eu perguntei para ela, e você, tem utilizado o seu Bitcoin na cidade? Ela, não, eu não uso, eu não guardo, meu Bitcoin eu não gasto. Então, é aquela ideia, né? A gente quer, que aí é uma premissa de valor, queremos receber, mas não estamos dispostos a dar. Né? O Bitcoin, ele, quando ele começa essa hiperbitcoinização, a gente vai ver o quê? Tá, agora é institucional que está forte, né? Só que imagina uma economia circular, que igual tem aqui em Rolante, ou em vários países, na África, no El Salvador, que é 2%, 1%, imagina isso em 50% rolando, acontecendo. A nossa moeda vai aumentar ou não vai? Por quê? Porque ela está tendo uso, as pessoas querem, a gente quer comprar para usar por vários fatores. Então, acho que também é isso, estimular a não só aprender e comprar e guardar, estimular a aprender, comprar e usar. Mas por quê? Porque a gente está fazendo um movimento de liberdade, um movimento de afirmação para o sistema. Eu entendi que você está errado, o sistema, que você está falho, e aqui eu quero prestigiar. Eu mesmo, ontem no curso lá com o Jeff, com o Marcelo também, alguém falou, me arrependi de ter comprado não sei o quê, porque lá atrás eu gastei meio Bitcoin, a gente pode conversar daqui a 10 anos, Jeff, eu não vou me arrepender nunca de ter comprado R$100 de fruta e o Ferreirinha está com R$100 que virou 10 mil, maravilha, eu não usei o meu dinheiro da minha reserva, né? Eu usei o que eu compro para usar, né? Então, eu acho que é um pensamento, né, por aí. Fala do Bitcoin, meu filho. Vai lá, Dr. Jeff. A gente, voltando àquele ponto, né, que economia é a nossa busca de um estado de menor conforto para um estado de maior conforto. E aí a gente entender em que cenário que o Bitcoin surge, emerge para o mundo, ele é muito importante. Então, ali em 2007, entre 2007 e 2009, o mundo passou uma crise muito grave, que foi conhecida como a crise dos subprimes, na qual a economia global ela colapsa. E o que acontece? Quando grandes brancos, quando Wall Street, de alguma maneira, entre aspas, quebra, o resgate dessas entidades centralizadas ela é feita com o dinheiro do contribuinte. Então, assim, a pessoa comum tem que pagar pela irresponsabilidade de gestores centralizados. E aí o Bitcoin ele emerge exatamente dentro desse caldeirão, na qual agora nunca mais um indivíduo, a partir dali, ele precisa deixar o seu dinheiro com um terceiro. Agora você tem propriedade sobre aquilo, a propriedade é o portador. Agora é o seguinte, a ferramenta ela permite que você não seja diluído, que você não seja expropriado, que você não seja confiscado. Então, tem várias curiosidades nesse momento na qual o Bitcoin surge para o mundo. O mundo ele colapsa entre 2007 e 2008. Em 31 de outubro de 2008, o Satoshi Nakamoto publica um documento chamado Bitcoin Electronic Cash System, um sistema eletrônico de pagamento de pessoa para pessoa. E aí ele vai resolvendo alguns problemas. E com ele é isso, pagamento entre duas pessoas, instantaneamente, e principalmente que a gente começa a mudar paradigmas, sem a necessidade de um terceiro de confiança, um banco, um governo, apenas dois indivíduos que escolhem transacionar um com o outro, e principalmente sem a necessidade de permissão. E eu vejo também aqui, só fazer um parênteses, tá, pessoal? Até ia trazer para a gente fazer as perguntas aqui, mas pelo tempo e a forma como a gente está conduzindo, em alguns momentos não vou voltar para a apostila. A gente está experimentando como que funciona esse material dessa forma, tá? Mas daqui a pouco eu volto, possivelmente. Ô, Jeff, eu acho que um dos pontos e o que tem me trazido, né, um interesse é inclusão e liberdade. Eu conheci pessoas em eventos, em encontros, que
Por exemplo, esse cara, essa pessoa, ele tem um conhecido que estava dentro do conflito da Ucrânia com a Rússia, e se não fosse o Bitcoin, ele não conseguiria seguir a vida dele, porque eu não sei exatamente, mas bloquearam acesso a dinheiro, e ele tinha o Bitcoin e mudou de país para poder continuar a vida dele. Na África, a gente, né, em congressos, em conferências de Bitcoin, a gente escuta muito como que a África está num movimento muito interessante de vilas, aldeias que não têm acesso a banco. Não tem nem, o cara não tem nem documento, porque ele não sabe nem o dia que nasceu. Só que agora ele consegue através de um celular. Nokia tijolão, diga-se de passagem. E até mesmo sem internet, né? Exato, Exatamente, Breno. muito bom, Breno. Projeto Manchacura. Sem internet trocam por SMS. Eu já conheci um rapaz aqui que está experimentando trocar por rádio, ondas de rádio. Então, assim, é impressionante como que a inclusão do Bitcoin está dizendo que foi um experimento. Tem um rapaz aqui que está morando aqui com a gente agora que está experimentando também, está morando na cidade. A inclusão e a capacidade de gerar com que as pessoas que não tinham acesso ao sistema financeiro possam ter uma rede de troca, né? Possam ter o seu tempo armazenado. Então, isso também é algo que chama atenção. Aqui, Pedro, entra uma coisa muito interessante, né? Que a gente fala que o Bitcoin ele é limitado, né? E aí, inclusive no livro, tem esse paradoxo do dinheiro estatal. E aqui mora a crítica. Porque é o seguinte, quantas pessoas aqui têm acesso ao BNDES, por exemplo? Não são, se é que tem um ou poucos, não são todos. Então, o dinheiro fiat, o dinheiro fiduciário, né, o dinheiro estatal, ele é extremamente abundante, mas o acesso a ele é muito desigual, criando um acesso muito restrito artificialmente, porque só pequenos players, ou poderíamos dizer amigos do rei, têm acesso a esse dinheiro novo, causando uma distorção gigantesca na economia. E aí, como que, por outro lado, o Bitcoin, como um dinheiro limitado, a entrada e o acesso a ele, por mais que seja a menor fração possível, ela é irrestrita. Então você tem esse paradoxo. O Bitcoin é limitado, mas o acesso é irrestrito. O dinheiro fiat, ele é abundante, mas o acesso a ele é restrito artificialmente. Boa. Galera, eu vou convidar vocês a dar um pulo na apostila ali, na parte que fala Bitcoin, o que seria um dinheiro forte, e depois tem umas perguntas. Essa primeira, para ver se vocês entenderam, e se não entenderam, a gente vai reforçar. Quais são as principais características do Bitcoin? Escreve aí, do que a gente falou, do que você entendeu. Quais são, então, cita pelo menos 3 características do Bitcoin. É por aí que a gente começa a querer se envolver mais com esse entendimento de utilizá-lo, de poder tê-lo como uma reserva, de poder estudar e compreender como que o valor de transparência, porque a blockchain é isso, e o Jeff depois vai falar de blockchain. Então, vamos ver aqui alguém aqui agora que eu vou selecionar. O Fernando já foi. Opa! Não precisa de permissão, liberdade. Bom, escreve aí, galera. Não é uma reserva, Bitcoin em resposta a uma crise. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Excelente. Sim, sim. É bem por aí, Germão. Descentralização. Bem por aí também. Boa. Acho que dá para fazer esse esquema de escrever ali no chat. Funciona bem. Funciona bem, eu também estou gostando. Pode levar. Boa, boa. Excelente ponto. Meu. Bons pontos. Escalabilidade é muito boa. Eu não sei se é a melhor, Breno, no meu ponto de vista, mas é uma das excelentes. Seguido de P2P.
Então, aqui tem, reforçando um pouco, né? Escassez, transparência, independência, que essa liberdade, né, é meu. Que coisas que a gente pode falar, físicas, né? Até foi discutido ontem, que você pode falar, é meu. Né? O Bitcoin você pode falar, porque não tem, se é seu mesmo, você sabe ter uma autocustódia, você vai conseguir ter essa liberdade e essa privacidade, que é uma palavra também muito interessante, né? A privacidade. Manda bala aí, Jeff. Fala aí, Fernando. Fernando tem... Ninguém para o Bitcoin. Uau! Bem isso. Depois a gente vai ver essa estrutura assim, física, assim, mapeada no mundo. Legal. Lá na frente, na segunda aula. Vou fazer só um complemento nisso que o Fernando falou, que às vezes, quando a gente escuta isso, pode soar como, nossa, esse é um fanático no Bitcoin. Ah, sim. Não, na verdade, é um fundamento que está dentro disso. Ninguém para o Bitcoin, tem fundamento por trás disso. E é muito legal como que, às vezes, a gente tem algumas visões do Bitcoin, que está muito claro, porque a gente acaba estudando, que as pessoas acham que, opa, isso daí é a religião fanático. E não é. É uma crença com fundamento. É matemática, né, Fernando? É matemática, pura matemática. É. Tirando que já foi perdido, entre aspas, vai ter o quê? 16, 17 milhões. Pode ser divisível em 100 milhões de satoshis. Não vamos falar de Bitcoin, vamos começar a falar de satoshi para valorizar um pouquinho mais aquela última casa. Boa, é isso aí. Se a gente fala em satoshis dentro do comércio, dentro da realidade nossa, é isso mesmo. É a realidade, é isso aí. Não pode ser alterado. Pessoal, antes de entrar... Boa. Antes de entrar no white paper, alguém quer comentar alguma coisa, fazer uma pergunta? Olha, eu tô colando, hein? Pô, baita referência. Fica indicado para todo mundo. E mais? É um livro base esse aí também, recomendado. Sabe? E assim, o Fernando tocou num ponto que eu já vou falar aqui, que é extremamente importante. Então, se vocês notarem uma certa convicção da minha parte, do Pedro, das pessoas que já experienciaram o Bitcoin, é exatamente isso. A única distinção é a seguinte: Bitcoin ele dispensa a crença, porque como matemática ele é fruto de verificação. Então, as pessoas que, ao se depararem com isso, vão lá, verificam, experienciam Bitcoin, fala, é simples. A resposta é sim ou não, funciona. Se eu quiser fazer uma transação agora com o Fernando, ela atendendo às regras do protocolo, ela sendo válida, ela será feita, a rede vai executar. É simples assim, entendeu? É tão simples quanto isso. Dá para fazer direto aqui, se você me mostrar a sua chave? Não, nós vamos fazer, na terceira aula a gente vai fazer envios, pagamentos, na terceira aula. Boa. Então, eu queria fazer esse adendo assim. Então, assim, se você vê a gente como muito entusiasmado, isso é fruto de verificação. Isso não é uma crença, isso não isso é uma questão assim, uma questão extremamente pragmática, de você ir lá e examinar, testar e validar que a ferramenta cumpre o papel que ela se propõe a resolver. É viver a usabilidade do Bitcoin, né? E brevemente, né? Fala aí, Marcelo. É viver a usabilidade do Bitcoin no dia a dia. Isso. Assim, só antes do Jeff entrar aqui no white paper, e só fazer uma conexão, uma analogia, que lá no começo eu falei, né? É uma filosofia, é algo que vem transformando. Então, a gente vê nisso, não acredite só no que eu falo, né? Quantos mestres de diferentes caminhos espirituais, verifique por você mesmo, tenha a sua experiência, não é só eu falar, né? Então, mais um valor que o Bitcoin traz, ele pede prova de trabalho, ele comprova o que ele está fazendo, né? Como que a gente quer educar os nossos filhos, né?
pela o que eles estão, não é o que eu falo só para ele, é o que ele está vendo que eu estou fazendo, é a minha ação, é a minha atitude. Essa é a prova de pessoa que eu quero, né, transmitir através da integridade, né, da capacidade de escutar, enfim, outros pontos. Mas o Bitcoin, ele vai, aos poucos a gente vai cutucando ele vai trazendo valores. E aí a gente pode entender como que ele também transforma a nossa forma de pensar. Mas vai lá, Jeff, manda bala aí no white paper. Então, esse daí, o white paper, ele é o que eu chamo de a certidão de nascimento do Bitcoin. E é nele, né, que está descrito que problema existe e que problema o Bitcoin resolve. Então, o que acontece com o dinheiro eletrônico, com o mundo digital? O mundo digital, ele é abundante. Se eu faço, por exemplo, a cópia desse PDF que a gente está vendo, se eu mandar para a Cíntia, para a Nina, para o Ralph, e eles mandarem para aqueles que quiserem, elas podem ser replicadas ao infinito. E aí, pela primeira vez em sistemas, né, na era digital, a gente conseguiu criar uma ferramenta que ela impede a criação arbitrária daquilo. Então, é aqui que o Bitcoin resolve o problema do gasto duplo. Que em dinheiro a gente vai lembrar da época dos cheques. Aí a galera aí, os mais antigos, vão lembrar a era dos cheques. Que você tinha um papel lá, você passava, era como se fosse um contrato com alguém, você tinha que ir no banco para pegar aquele valor. E às vezes a gente tinha, socialmente, vai assim, ó, só não compensa lá, segura aí que tal dia eu resolvo com você. E calhava de algumas pessoas colocarem valores aqui que não correspondiam ao que se tinha em conta. Então, quem fosse lá e resgatasse o cheque primeiro, pegava o valor. E essas entidades centralizadoras, elas existem exatamente nesse sentido de organizar a vida em sociedade para que evite o gasto duplo do dinheiro. Mas o problema é que isso dá muito poder a essa entidade. E aqui esse papel, né, esse documento, propõe um sistema que dispensa essa figura de um agente para coordenar se está havendo gasto duplo ou não. Então, o white paper do Bitcoin ele apresenta isso, como isso iria funcionar e quais as premissas que isso deveria atender. Ficou claro, galera? Aí, dito isso, qual é o problema que o Bitcoin resolve? Ele resolve um problema muito simples. Ele impede o gasto duplo digital. Quando alguém perguntar para vocês o que o Bitcoin resolve, ele impede o gasto duplo digital. O que você pode fazer com isso? Transações ponto a ponto, sem intermediários. Olha que bacana, o Vitor, ele falou que nunca viu o cheque, a folhinha, o blocozinho, né? Lembra? É isso aí. E aí, exatamente, agora a gente tem um dinheiro sem intermediários para que a gente possa, literalmente, alocar os recursos que temos com quem desejamos a hora que a gente bem entender. E, pessoal, para quem está começando a entender um pouco, né, essa palavra P2P, né, quer dizer o quê? Peer-to-peer, é ponto a ponto. Né? Então, quando a gente entende que ele resolve que a gente não tem mais o intermediário, então ele faz o quê? Ele cura essa dor que era a dependência da centralização, a dependência do cartão, a dependência do banco que diz que tem meu dinheiro, mas não tem. Então, peraí, então eu estou começando a querer ser mais livre. Então vamos usar Bitcoin. Eu não vou lá para Paulista. O meu perfil não é bater o panela na Paulista. O meu perfil é comprar satoshi e usar no posto de gasolina e usar onde for possível usar. Porque estamos estimulando que outras pessoas... E, olha, o que vocês estão fazendo hoje, a maioria, ou aqueles que estão começando nessa jornada, é um passo que vai depender depois de você mesmo para saber, peraí, coçou, né? Alguma coisa vai coçar, alguma mensagem nova chegou, e agora o que eu faço com essa mensagem? Se, na minha compreensão, se a gente não tem uma ação após uma compreensão, ela vai entrar outra mensagem e, mensagem foi.
Então, qual que é a melhor forma de manifestar nesse caso? É comprar um pouco de Bitcoin e usar. É simples. É comprar um pouco de Bitcoin e saber guardar, né? Eu até vi alguém comentou ali, não é uma reserva de valor. De fato, não, mas se a gente, ao mesmo tempo, se a gente compreende que eu quero valorizar o meu tempo, peraí, deixa eu ver aqui, o Marcelo de Espírito Santo, Pinhal, você prefere, se eu for te pagar, você quer que eu te pague em Bitcoin ou eu te pago em Pix? Fernando, quem está na área? Fernando, Pix? Tá com certeza o Bitcoin, né, Pedrão? Por quê? Por quê? Por esse motivo, por ele ser escasso, inovador, ilimitado, né? Ele é limitado. E é o futuro na transação, na confiança do próprio dinheiro. Muito bom, muito bom. E eu acho que muitos aqui, ou alguns que ainda vão começar a aceitar Bitcoin, e você pode aceitar Bitcoin no seu serviço, você não precisa ter uma loja, você pode aceitar Bitcoin numa parceria de uma coisa que você vai fazer, enfim. Então, esse P2P é isso, tá, galera? Esse peer-to-peer, ele é isso daí, tá? Vou passar aqui. Eu diria que hoje receber, por causa da privacidade, é uma coisa que está me incentivando também. Esse é um ponto de dor bem interessante. Diga-se muita dor, né? Eduardo, você já sabe transacionar? Você já usa Bitcoin? Sim, culpa do Rafael Vanderlei ali de Moeda. Rafael. Amigo meu de muito tempo, insistiu tanto, eu demorei uns 2 anos até ceder a insistência dele, apesar de conhecer a tecnologia desde 2010. Nossa! Eu fiz uma compra, eu comprei depois eu vendi quando o negócio tinha multiplicado por uns 100, assim, tô rico, né? Por nada. Desculpa. Muito bom. Aí eu fugi da tecnologia por uns 8, 7 anos, e o Rafael ficava na minha cabeça. Em 21, 22 eu voltei também. E ele me deu muitas tutorias privadas. Nós somos amigos há muitos anos, né? E legal, um dia ele me ensinou a entrar lá no RoboSats. Vem cá, vamos comprar aqui. Legal. Então, legal. eu tenho avançado, grande parte do que eu tenho é peer-to-peer, assim, hoje. Eu diria, sei lá, 60%. Muito bom, então, muito bom. E se você quiser me pagar em Bitcoin, eu aceito. Vai ficar não rastreado, vai ficar privado. Boa, muito Esse bom. é amigo de verdade, viu? Não é? Não, eu agradeço ele muito até hoje. O Rafa, para quem não sabe, ele também é um dos fundadores. Hoje ele afastou do projeto, mas ele que também criou o Bitcoin. Ele o Jeff, ele é o cara que eu te falo que vocês têm que se conhecer. Sim. Hoje ele está num outro momento, mas é um grande amigo meu. Que legal, Eduardo. Fico feliz que você está na área. E aí, vamos para essa parte prática, só para a gente dar uma andadinha. Eu curto ser pontual com o horário, tá, galera? Então, se é 8h30, nós vamos terminar 8h30, máximo um pouquinho mais, para também as pessoas entenderem, e a gente tentando fazer o cronograma todo aqui, né? Nem sempre dá. Mas, só uma coisa, antes de passar, eu gostaria que vocês escrevessem, se possível, por que é necessário estudar o Bitcoin? Está lá nas perguntas lá para frente. Por que é necessário estudar o Bitcoin? Escreve aí, só para ver se que chegou. Né? Já sei que a gente repetiu algumas coisas e tal, mas só para você falar para você mesmo que você está querendo estudar agora ou você está voltando a estudar. Por que é necessário estudar Bitcoin? Quem é Mundo Bit? Essa é uma amiga aí que tá prestigiando. A Nina, ela falou mais cedo lá. Ela tá na área? Nina, tá ouvindo? Fala aí, Nina, por que você acha que é importante aí, na pergunta do Pedro aí? Se tiver na área, se não, Priscila. O pessoal tá pondo aqui no chat. Abre aspas aqui pro Germano, tá, cara? Ele fez um comentário, principalmente para... ele responde, né? Principalmente para entender que o maior risco do Bitcoin não é a desvalorização, né? Não é a volatilidade. É um excelente ponto, tá?
Leandro disse complementar uma renda para minha aposentadoria. Boa, boa, também é muito. Leandro, só trazendo nesse ponto, né, que eu acho que é um dos pontos que muitas vezes, muitos de nós começa por aí, né? Eu só vou te convidar a quem sabe, esse ser o seu objetivo central, mas entender mais que ele pode ter outros objetivos também, como a gente tem falado, né, usar na economia, né, como que ele defende, né, como que ele protege, como que ele ajuda outras pessoas que têm necessidade, né? Então, acho que é por aí também de se questionar, né? Mas valeu, galera, todo mundo respondendo, muito bom, porque não é o Tigrinho, boa. Como que funciona na prática, então? Jeff, quebra essa para nós aí. Então, né, ele funciona através ali de chaves públicas e privadas, na qual, né, essa chave privada que deriva o que a gente chama de carteira, e aí com essas assinaturas digitais a gente pode, né, movimentar esses valores. E aí você tem endereços de recebimentos que funcionam como Pix, e a partir dali você, né, faz o envio globalmente 24/7 para o mundo inteiro. E o que é mais interessante, a gente vai ser repetitivo aqui com alguns tópicos, sem a necessidade de permissão. Isso é uma coisa que hoje, em 2026, está um pouco atenuada. Eu vou recapitular algo aqui para a gente, para como isso vai funcionar na prática num futuro próximo. Diante dos eventos pandêmicos do Covid-19, não se existia tecnologia para que impedisse você de transacionar. Hoje, o Pix, ele pode ser programado para que você não consiga gastá-lo a X distância do seu endereço base, se ele vai ter validade ou não. Isso não está lá agora, mas no momento que quiserem, isso pode estar. E aí eu quero que é o seguinte, se governos mundo afora precisam de excepcionalidade para fazerem o que eles precisam fazer, por que você acha que não será feito isso? O Felipe Altafim, do Banco Itaú, foi um grande cara lá de um high performance lá do Itaú, ele fala que ele lamenta que durante a pandemia não existiu Pix, para que você pudesse controlar melhor a sociedade e dizer aonde, quem ou cada um de nós deveríamos gastar. Dito isso, você quer que alguém decida onde você vai alocar o seu trabalho, o seu tempo, com quem você vai transacionar ou não? Então, assim, essa é uma das provocações. Eu uso o Bitcoin como um hedge. E aí, é muito legal, né? Que aí ele funciona com isso, através dessas carteiras que a gente pode criar, através de chaves privadas. Nós passamos a ter os endereços, na quais a gente vai colocar um pouquinho de saldo em cada endereço, a gente vai ver isso no futuro, transacionar globalmente, 24 horas, e aqui está a rede que permite que isso aconteça. Na próxima aula a gente vai ver como é que ela é, a gente vai ver fisicamente como ela é estruturada, chega a ser uma imagem bonita, e a pergunta é, né, quantas pessoas auditam o Banco Central? Eu posso te dizer que hoje o Bitcoin, neste exato momento, está sendo auditado por 72 mil pessoas. Eu não sei se o nosso banco está sendo auditado por 72 mil pessoas, e sem necessidade de qualquer uma delas de ter pedido permissão. Isso é muito interessante. Cada uma desses 70 mil nós da rede guarda cópia de todo o histórico de transações do Bitcoin. E aí, vamos lá. E aí, né, a pergunta é, voltado ao problema que eu disse, né, de controle, e a gente sempre vai ficar isso, como humanidade, a gente sempre vai ficar pendulando entre momentos de maior rigidez de controle e a busca de maior liberdade, centralização e descentralização. Então, eu quero ser dono do meu próprio dinheiro para eu decidir o que fazer, quando fazer e com quem fazer a hora que eu bem entender. Rápido e sem fronteiras. Muito bom. Os custos ínfimos. Vocês vão ver o quanto custa uma transação Bitcoin. A gente consegue verificar e auditar a rede, você vai ver pessoas transacionando bilhões
de dólares, milhares de Bitcoin com um custo nominal hoje, tipo de R$5. Ou R$1, que seja, depende da transação. E voltando àquele paradoxo, né? É o acesso. Quem interagir com a rede vai ter acesso. Não importa a minha crença, não importa a minha cor, a minha origem ou o meu bolso. É por isso que ele funciona. Muito bom, muito bom, muito bom. Dito tudo isso, assim como o Jeff fala, quem aqui, só para entender, quem aqui está começando agora, todas as informações são muito novas, ou recentemente começou a estudar o Bitcoin, só para a gente ter uma ideia, como é que tá a galera, os participantes. Ok. Só levanta a mãozinha, aperta a mãozinha recentemente. Tem um botão mãozinha aí, gente. Isso, o Miguel também. Daniel. Mundo Beat. Pode parecer corrido, e assim, realmente é muita informação para absorver num curto período de tempo. Então, se eu corri um pouco... Gente, pode perguntar, faça pergunta, intervenha, para a gente ir trazendo luz aí a cada um dos pontos. Fala, Miguel! Ele levantou a mão para... Quer falar, Miguel? Não, eu levantei a mão porque estou iniciando. Ele levantou a mão para falar que está começando. Mas também na dúvida, assim, sim. funciona isso que é um controle de 72 mil pessoas, você falou aí. A gente vai ver isso, a gente vai dar o spoiler da próxima aula. É porque, assim, por exemplo, o computador que você tem na sua casa, você pode baixar esse programinha, esse software, e ele passa a auditar toda a rede. Ele passa a auditar tudo o que acontece dentro do Bitcoin. Você, eu e o Pedro, nós, se quisermos, podemos ser auditores da rede. A gente vai colocar um computador que vai ficar verificando se cada uma daquelas transações atende ao conjunto de regras que nós espontaneamente escolhemos. Essa é a beleza. E aí, se alguém tentar fraudar, o seu computador vai apontar e falar, fulano ali tentou fazer um gasto indevido. Então, essa transação não é válida. Quando que pessoas comuns, como eu e vocês, como eu e você, tivemos acesso a essa possibilidade? Muito bom. E isso a gente vai começar a entender um pouco mais a fundo, Miguel, quando a gente começar a entender um pouco da blockchain, como começar a entender um pouco dos nós ou nodes, né? Qual que é quando essa construção dessa ciência ou desse conhecimento do Bitcoin, ele veio com algumas regras, algumas imutáveis, outras que podem ser votadas e direcionadas, né? Tanto que uma delas, que é a capacidade hoje da gente fazer um pagamento numa outra camada, né, dentro da mesma blockchain, mas numa outra camada, que é a rede Lightning, o pagamento rápido, ela não é tão antiga, se eu não me engano, 2018, 2019. Então, nesse movimento, a gente pode ser pessoas que concordam, que seguem com aquela regra que foi a primeira colocada do jogo, pensamos num jogo, e aquele jogo tinha aquelas regras. Não, agora desenvolvedores querem trazer outras regras e pode ser aprovado ou não, as que são possíveis de mudar. 21 milhões de Bitcoin não pode mudar, não vai mudar essa regra do jogo. O que já se está pensando são microsats, né? Nanosats, como é que é, Jeff? Millisats, eu chamo de millisats. Ou seja, se hoje um satoshi... Um Bitcoin, para quem está começando, ele tem 8 casas decimais. Então, são 100 milhões de sats, que são os centavos do Bitcoin, eles valem um Bitcoin. Por isso que a gente, quantos Bitcoins você tem? Opa, não, vou é muito. Mas eu tenho 50 mil sats. Então, é um exemplo, né, a nomenclatura para se falar. Já trazendo para o movimento, para a gente fechar, né, a gente tem na apostila aí, alguém quer falar alguma coisa? Cutucar, não. Aqui, ó. Para começar, então, aqui a gente colocou à disposição de vocês na tela, para quem não tem ainda uma carteira de pagamento, vai pegar o celular e essa é uma das carteiras da rede Lightning, né? Ela tem a rede Bitcoin também, isso a gente vai falar depois. Para o dia a dia.
é para dar a sensação de começar a entrar nesse mundo, né? E quem tem só ele como reserva ou guarda, opa, começa a usar uma carteira do bolso, né? Que é essa carteira, como o Jeff disse, do dia a dia. Então, primeiro só baixa, nós não vamos fazer transação, nós já estamos meio que no tempo aqui, mas é só começa a ter. Na apostila tem a Coinus também, que é uma que a gente utilizou muito tempo, eu até tenho ela também. A Wallet of Satoshi era um pouco mais antiga, então ela tem uma estrutura de rede, de capacidade de quantidade de pagamentos simultâneos que não trava tanto, né? Mas é uma carteira de bolsa. Essa não é o seu cofre ainda, tá? Não é sua carteira de autocustódia, né? Que na próxima aula a gente vai falar. Tá? E aí, pessoal? Nessa introdução, o que vocês acharam? Passar a palavra aí para alguém quer falar alguma coisa? Desembucha aí, porque nós estamos já falando 1h30. Uma dúvida, qualquer experiência coisa. para vocês compartilhar, entender o ponto de vista de vocês do que a gente está compartilhando. Quer falar? Opa, Mônica. Aqui, o Pilton quer falar. Bom, eu estou surpreso que vocês se organizaram dessa forma. Para mim é muito novo ver isso aqui no Brasil e essa iniciativa. Então, de parabéns, eu estou impressionado com a organização que vocês tiveram. Eu conheço meu cunhado, o Marcelo, irmão da Mônica, aí da cidade de vocês, e eu não tinha conhecimento dessa profundidade do esquema que vocês colocaram aí. Muito legal. E como que vocês estão fazendo? Hoje tem gente minerando aí dentro da cidade? Como é que vocês estão adquirindo ou estão indo para o mercado e comprando, cada um de vocês? Milton, só antes um parênteses, Espírito Santo do Pinhal, onde o Marcelo, que eu conheço o Marcelo pelo projeto que ele está desenvolvendo lá, é outra cidade, a nossa é Santo Antônio do Pinhal. Parece... Só para você saber. Tá, pensei que era mesmo. Desculpa, não, mas não tem problema. É só para você também saber mais ou menos. Cara, aqui na nossa comunidade, nós não temos pessoas minerando, não. Tá? A gente tem pessoas que desenvolvem, tem desenvolvedores, tem pessoas que têm o próprio nó de pagamento, então ele já não usa mais um terceiro, que no caso a gente vai usar um nó aqui da Wallet of Satoshi. Então ele vira autossuficiente na rede que ele vai usar para pagar, são poucos, mas a maioria de nós, a gente faz o quê? A gente ou recebe o Bitcoin como forma de pagamento. Muitas pessoas aqui só começaram a ter Bitcoin porque a gente foi lá, nós mesmos, os principiantes da história, a gente compra Bitcoin P2P, geralmente, a maioria, ou em uma corretora, mas a gente tenta ensinar as pessoas a comprarem num P2P, e vai gastar na cidade, e começa a pôr satoshi para circular. E isso, o comerciante, qual que é a vantagem? O comerciante, ele me dá 10% de desconto lá no matinal para comer a melhor coxinha, né, Marcelo? A melhor coxinha da cidade, ele dá 10% de desconto se eu pagar em Bitcoin. Entendi. Então, o Bitcoin caiu, eu compro para guardar um pouquinho e compro bastante para usar. E a gente vai depositando esse Bitcoin de P2Ps de confiança. É mais ou menos isso. Vocês não têm aí dentro da estrutura de vocês ninguém que está fazendo crypto host ainda? Eu não sei o que é isso. O que é isso, Jeff? O que é crypto host? O que seria hostear esse cripto? O crypto host, eu do lado financeiro, estou do lado comprando cripto para tirar dos fundos que a gente tem em M1, M0, off-ledger e on-ledger, né? Entendi. Então, não funcionaria assim. E aqui... a gente arranca o JSON file hoje, e aí eu envio para a plataforma Alchemy, e a plataforma Alchemy pode me pagar ou em USDC ou em BTC. Não tem. É mais simples que isso, tá? É onde entrava a minha colocação. Lembra que a gente vem contando ao longo de todo esse encontro aqui o que seria a história do dinheiro e como nós, como sociedade, nos organizamos de maneira espontânea? Lembra dessa premissa? É Milton, né? Pilton, com P. Pilton. Aí, Pilton, o que acontece? Você citou a mineração. Então, por muito tempo na história, se adquiria bitcoins através, né, do rewards do bloco lá, através de mineração. Mas à medida que essa tecnologia vai evoluindo, ela vai se espalhando na sociedade, chegamos ao ponto em que estamos de ter iniciativas como o Bitcoin Mantiquee, Rolante, o Praia Bitcoin, o Montanha Bitcoin,
isso eu só estou falando de Brasil, tá? De cidades, pequenas cidades que estão criando uma economia circular. E que qual é o ponto? Nós não precisamos de um ponto central, porque a rede cuida disso. Perfeito. E agora, a maneira de adquirir Bitcoin, ela volta para algo extremamente natural. Eu ofereço o melhor que eu tenho pelo melhor que você tem do seu dinheiro, da melhor ferramenta de armazenar e transacionar dinheiro. Simples, tão simples quanto isso. Tá. Aí o Pedro pode me corrigir. Posso dar uma sugestão para vocês, se tem desenvolvedor aí na cidade de vocês, porque é uma forma de chegar um valor de Bitcoin para vocês em parceria com quem tem a plataforma financeira, que está precisando desenvolver CryptoHost hoje. E tem uma plataforma chamada Alchemy, o dinheiro chega e vocês ficam com 50% disso. Pedro, se você me corrige. Só para fechar aqui para a gente também, porque pode ser um tema que a gente possa conversar depois no privado, para entender um pouco mais. Eu tenho interesse em poder trocar uma ideia contigo. Depois eu te falo. Pega meu contato com a Mônica e me manda um oi. Amanhã a gente troca uma ideia com o Jefferson, tranquilo. Agradeço essa sua colocação, agradeço também por você ser uma pessoa que já está há mais tempo nesse universo e ver algo novo assim que, na verdade, não é tão novo, né? Em 2021, Jericoacoara foi o primeiro no Brasil, a referência lá de El Salvador da Praia Bitcoin. 2023, Rolante, e alguém perguntou ali, nós somos amigos do Ricardo, da Camila, fizemos nós aqui de Santo Antônio uma mentoria com eles, para entender qual que era o jogo, inclusive Marcelo depois fez uma consultoria com a gente, né? O Marcelo, a gente está disseminando essa possibilidade de conhecimento que pode fazer com que o Bitcoin se torne cada vez mais aceitável, né? Então, vou trazer um ponto aqui, por exemplo, hoje eu comprei Bitcoin de um P2P, amigo meu, que ele me mandou um boleto dele, eu paguei, ele me mandou Bitcoin. Então tem várias formas da gente poder, né, tá gerando isso. Eu quero, assim, fechar, assim, agradecendo, né, cada um de vocês. Alguém mais quer falar alguma coisa para um depoimento aí, como é que foi, como é que tá se sentindo, o que achou da primeira aula? Fala aí, Brenão. Breno? Estão me ouvindo? Nelson com som. Então, para a galera que está começando agora, eu já tenho um tempinho com Bitcoin. E eu estava limitado só na teoria. Eu aprendi, li o white paper, enviar, comprar, receber essas coisas. Mas, para mim, eu recomendo para todo mundo que não fez ainda essa experiência. Vá numa cidade que a economia está voltada ao Bitcoin. Eu tive em Rolante já por 2 vezes e é um choque. A gente está aqui discutindo aqui como compra, como vende, entendeu? Como armazenar. É uma coisa. Agora, tu ir num comércio, tu comprar um café com Bitcoin, isso para mim, pode parecer besteira aí para os demais, mas para mim isso foi um choque. Você está certo. Entendeu? E todo evento que tem em Rolante, eu tô lá. E eu recomendo. Você já veio para Santo Antônio do Pinhal? Você conhece a Mantiqueira? Não, ainda não, mas eu sou muito de estrada e eu aparecendo Tem que por tomar aí. um choque aqui. A minha pousada, aliás, dá de 5% de desconto, tá, em Bitcoin. Pronto. Pois é, lá para o pessoal aí que não está começando agora, lá você paga do café até a hospedagem em Bitcoin. E tem aquela coisa, sabe? É uma coisa bem orgânica. E o que é mais interessante é que comércios com um senhorzinho lá, atendendo no balcão, você vê lá a plaquinha de Bitcoin, recebendo Bitcoin, cara, isso é fantástico para mim. Muito bom, Breno. E a minha mensagem é essa, eu recomendo, se vocês tiverem a oportunidade de vir aqui no Rio Grande do Sul, eu moro aqui no Rio Grande do Sul, Sim. Capital. Não vão para Gramado, vão em Rolante. Boa. Pessoal, fala aí, Jeff, quer falar alguma coisa? Eu ia falar com o Breno, né? Assim, hoje a gente tem essas opções próximas da gente, no Nordeste, no Sudeste e no Sul do país. Sim. E qual é o engraçado? Para eu poder viver isso, anos atrás, eu tive que ir para a América Central, eu tive que ir a El Salvador para viver isso. Agora está do lado. Vai lá, Fernandão, fecha aí uma palavra aí para fechar. Parabéns pela iniciativa, gostei, podia fazer isso todo dia se desse, né? Só para a gente prosear, tomar um café, comer um pão de queijo.
Boa. Nós vamos chegar mais forte em Campos do Jordão, tá, Fernando? Vai rolar, cara. É pouco a pouco. Não, Pouco a pouco. bacana. Tamo aqui. Galera, quem puder colocar a câmera, se mostrar o rosto aí para a gente tirar uma foto, quem não quiser, não quer se mostrar, não tem importância. Para nós do projeto, para o Jefferson, para o Marcelo, a gente utiliza esse movimento de mostrar, ó, pessoal, não é que a gente está falando que a gente está fazendo o curso, nós estamos fazendo, olha lá, é 8h30 nós estamos ali. É um curso 100% gratuito, é um curso online, é onde a gente quer o quê? Trazer a experiência, o conhecimento aberto. Nós não sabemos tudo, aliás, sabemos algo, mas queremos somar, né? E isso mostra para nós podermos trazer pessoas que algum dia vão falar assim, opa, eu quero apoiar, nós estamos nos transformando num instituto, numa ONG, então a gente vai juntando provas de trabalho. Então, para nós, é bem legal se puderem aí. Quem quiser, Marcelão é o cara da foto, eu não sei como é que faz, Marcelo, para caber todo mundo. Mundo Beat não quer também tirar fotinho? Não, quem quiser, não tem importância. Ó, eu deixei para vocês lá no grupo o white paper do Bitcoin em língua Aí portuguesa. a foto, Jefferson, se você vai ficar falando. Hoje não, Mundo Beat não. Beleza, galera, beleza. Tranquilo, não tem importância não, Nina. É que a gente respeita demais. Não é nada demais também, mas ajuda a gente a mostrar para a galera. Opa, estamos firme lá. É a primeira aula, então, galera. Desejo aí para vocês uma ótima noite. Gratidão, passamos 10 minutinhos ali, mas tá válido. E o grupo vai servir para a gente também colocar algumas coisas de conteúdo, tá? E o Miguel, eu vi que ele fez umas perguntas lá a respeito do que o Milton falou. Milton, se quiser entrar no grupo também, fica à vontade, me manda mensagem, porque teve 2 que desistiram, então ainda dá, tá? É Pilton, na verdade. E no mais, é isso aí. Jeff, a palavra final é sua, irmão. Quero agradecer a presença de todos. O principal recado é não confiem em nada do que a gente falou, verifiquem por vocês, vamos experienciar Bitcoin, que a gente também, assim, isso aqui a gente tem uma expressão no Bitcoin que ela é fantástica, né? É uma jornada na toca do coelho. Cara, a gente só está apontando a direção, tem um universo aí para se descobrir, infinitas possibilidades. E a grande premissa é que a gente não fique refém de centros de controle ou de, né, entidade centralizada, que são pontos de falha. Quero que vocês me enchem de perguntas, pode deixar lá, eu estou à disposição para esclarecer qualquer um. E agradecer, o prazer de estar conhecendo cada um de vocês aí, tá? Está sendo fantástico para mim, a experiência. Desejo que para vocês também esteja sendo. E reforço mais uma vez, estou à disposição. Recadinho, quinta-feira, às 5 horas, no Twitter, lá no meu perfil, estarei conversando com o Pedro para ele falar da história do Bitcoin Mantiquia no Twitter, num espaço que a gente tem lá. Vocês estão todos convidados. Passa o link depois, já lá no grupo. Coloca. Bota o site da pousada também. Vou pôr, Leandro, eu vi sua mensagem. Pode deixar que eu vou pôr lá para você olhar, Leandro. Pessoal, fica com Deus, boa noite, bom descanso a todos aí. Seu perfil do X, eu vou colocar no grupo. Beleza. Só no WhatsApp. E do Amantiquir tem também no Twitter? Eu vou disponibilizar também, ambos. Vou colocar lá agora. Eu sigo, do Amantiquir ainda não. Bitcoin também. Todos. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Pode pôr também, Marcelo, lá no grupo. Valeu, Pedrão. Valeu, Jeff. Boa noite, boa noite. Valeu, gente. Falou, Marcelo. Eu estou colocando lá os grupos. O que vai acontecer? Vai ter tudo no grupo?